No custo, o que você poderia pôr? Primeiro, mão de obra. Ah, Bruna, sou eu que faço. Põe seu preço ali, mulher. E aí, eu vou falar de 2 tópicos ali que você tem que colocar. Primeiro, você tem que colocar, por exemplo, a costura. Se eu fosse cobrar só a costura de alguém, quanto seria? Se você falar, não, então tá, eu cobraria de uma pessoa 250. Você coloca lá no seu preço. Custo de mão de obra, 250. Você tem que pôr lá seu preço. E aí você vê quanto que você cobraria se fosse para uma pessoa terceirizada. Agora, se você terceirizaria a costura, se for terceirizado, você fala, fulano, quanto você cobra para costurar essa peça? Aí você põe o preço lá. Se for funcionário, aí você já tem que fazer uma conta de quanto você paga por hora para ela, né? Então aí eu sei que a gente é da parte de humanas, a gente é da parte criativa, das artes, não é? A gente é aqui criadoras, e quando envolve matemática, para muitos de nós, a gente fica assim, repelindo, não quero saber. Mas tem coisa, então já fica aqui, uma coisa que eu trouxe umas aulas passadas, da questão da neuroplasticidade, uma questão mais que envolve neurociência, o cérebro, o funcionamento Se às vezes você entra aqui nessa aula, em qualquer aula, o tema tá tipo, nossa, ou muito difícil para mim, ou em matemática, eu não quero nem saber. Fica aqui, porque desse jeito, o cérebro ele vai ganhando familiaridade com aquele assunto, e ele vai ficando mais fácil de ser entendido. E aí, com o tempo, uma coisa que para você achou que era difícil, recebendo essas informações, vai ficando fácil, o cérebro vai ficando tranquilo, e aí você já vai tirando aquele medo que ele tem lá na sua cabeça de falar de valores, de falar de preços, de falar de contas, de custos, de gastos, de despesas. Ai, que coisa chata. Não, fica aqui, se propõe a ficar aqui, porque aí o cérebro já vai acostumando com isso. Tá bom? Combinado? Então ali, na mão de obra, você tem que colocar, sendo você ou terceirizado ou seu funcionário. E aí, falando de uma forma bem ampla aqui, tá? Aí é você pegar ali qual que é o custo daquele funcionário, o custo que você paga para ele, tá? Não é um salário dele, é o que você paga, porque envolve vários outros custos ali que um funcionário tem, né? Não é só o salário que você paga para ele. Quem tem funcionário sabe. E aí, quanto você paga ali, qual que é o custo dele, dividido pela quantidade de meses, por mês, por exemplo, de quantidade de dias nos meses, depois divide por horas, ela trabalha 8 horas por dia, divide por horas, e aí você encontra a hora ali. Mas hoje falando de maneira bem ampla, tá? Tanto que, assim, na formação, dando um spoiler aqui, né? Tem um módulo bônus só para isso e tem uma planilha pronta, porque é muita coisa a se pensar. Mas aqui a gente vai trazer, estou propondo para vocês pensarem nessa visão de preço com um olhar diferente. E aí você vai encontrar a hora do seu funcionário e aí você vai, quanto tempo ele passa fazendo uma peça. E aí você vai saber chegar ali no valor da mão de obra se você tiver um costureiro que é funcionário, uma costureira ou um costureiro que é funcionário, tá bom? Se for você se precifica, põe lá. Tá, Bruna, aí eu só vou receber 250 eu mesma, só vou me pagar 250 dali? Não, porque a gente sabe que não é só ali na costura que você passa ou na modelagem, você gasta de tempo de qualidade, não é? Então, além disso, você precisa precificar sua hora. Dentro de todos esses custos, vai ter a precificação da sua hora. Aí, gente, entra até aquela questão que a gente sabe de quanto você vai receber. Quanto que você, um negócio, vai receber. E eu sei, tá? Eu sei que quando a gente está começando, ou às vezes a gente está ali no cantinho da nossa casa, nem se vê como empreendedor, empreendedora. Eu sei que pra gente, às vezes, nem sobra, né? Tá ali, não tá nem sobrando, você tá pagando as despesas, você não tá vendo um retorno ainda. Eu sei que pra você pode parecer difícil, mas começa aos poucos. Coloca, nem que seja assim, ó, se não tiver de jeito nenhum, tá? Coloca ali R$5 sua hora. Coloca o preço da sua mão de obra um pouco mais em conta. Mas se paga, tá? Isso é muito importante. Você precisa se pagar. Inclusive, uma coisa aqui separada. Quando eu sempre, vocês sabem que eu falo aqui que um dos maiores medos meus era estagnar, era repetir a história de
pessoas da minha família que eu conheço, que trabalham nessa área, e está estagnado. E aí, eu sempre fui muito pesquisadora disso, né? Sempre gostei de pesquisar sobre essas coisas. E aí, uma das coisas sobre finanças, e era finanças no total ali, as finanças minhas pessoais. Uma das coisas ali que essa pessoa que estava me ensinando falou, que foi muito importante, deu a importância de me pagar. Você vai trabalhar de graça? O seu negócio, o seu ateliê, o seu cantinho em casa, que vai virar um ateliê, vai virar uma loja física, ele precisa te pagar. Até porque vem ali atrás da gente de se pôr no lugar de que eu sou merecedora. Então você tem que pôr isso. Isso é muito importante. Isso é uma coisa, até se você acreditar nisso, é uma coisa até de energia, de atrair. Porque você tá ali se pagando, você tá vendo o seu trabalho sendo reconhecido. E isso é muito difícil quando a gente é a nossa própria chefe, não é? Isso é muito difícil, porque a gente acha que a gente é uma mula, né? Porque a gente não tem chefe, a gente tem que sair trabalhando como se não houvesse amanhã, sem horário, sem saúde mental e sem pagamento. Olha isso. Então, gente, se pagar é extremamente importante. É extremamente importante. De maneira, falando do dinheiro em si, mas também de maneira psicológica, interna da gente. De falar, sim, eu trabalhei e eu recebi por isso, tá? Então, coloca ali de precificar a sua hora.